Amém, irmãos? Hoje eu vou compartilhar um pouquinho do que eu ganhei do alimento diário, segunda semana, terça-feira, e o tema é: diante de Deus, cada um responderá pelos seus próprios atos. E o versículo para ler com oração está em 1 Coríntios 4:5. Eu vou ler para os irmãos. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Fazendo a transcrição do alimento diário de hoje, eu consegui desfrutar bastante do que o Senhor tem para falar com cada um de nós. E bem no comecinho, ele fala que a palavra em nós, ela espontaneamente dá fruto se nós praticarmos e se nós diariamente nós nos alimentarmos com essa palavra. E no dia de hoje ele cita o casamento, que é onde o casal, no seu convívio, ele revela se está vivendo ou não pela vida de Deus. Então, um pouco mais adiante, ele diz, Pedro diz às mulheres que elas devem ser submissas aos seus maridos, né? E que através do exemplo da esposa, o marido que é incrédulo, ele ganha o Senhor. E ele também, ele é santificado, e os seus filhos também são santificados. Por isso que é importante, né, a submissão da esposa. E um pouco mais adiante, né, ele também faz um alerta também, né, porém ele diz que existe uma diferença entre ser submissa e seguir o caminho do marido. Porque muitas vezes o esposo é incrédulo e aí a esposa tem que seguir aquilo que o marido pede para ela. Ou, né, ao contrário, o esposo, ele é cristão, ele creu no Senhor, recebeu a vida de Deus, mas a esposa não. E aqui ele deixa bem claro, né, como diz o tema de hoje, que cada um responderá pelos seus atos. Então ele explica que a gente ser submissa ao marido não quer dizer que você tem que fazer tudo como ele manda, se for algo que seja contra a vontade de Deus. E ele diz que a esposa, no caso, tem que ser bem clara, né, numa conversa com o marido, que ela ama o Senhor, que ela obedece à palavra, ela obedece à verdade, que a verdade é o próprio Deus. E que dependendo de certas coisas que o marido propõe a ela fazer, que seja pecado, ela não pode seguir aquilo que ele está propondo, porque senão ela vai ser contra tudo aquilo que Deus colocou no coração dela, toda aquela visão que ela teve. E aí ele entra muito na questão, né, que também muitas vezes, infelizmente, existem casamentos que não dão certo, né? E aí a esposa se cansa, né, por esse fato de, às vezes, o marido querer que ela segue certas coisas erradas, o pecado, e aí muitas esposas querem colocar o marido para fora de casa ou querem se separar. E ele diz que dessa maneira também não é correto. A esposa, ela deve orar pelo seu marido, ela deve dar o seu testemunho, e aí diz assim, que se o marido quiser se separar, quiser ele ir embora, aí tudo bem. Mas que a esposa que crê no Senhor, ela não pode mandar o seu marido embora e ela não pode se separar do seu marido. Isso está de acordo com o que Deus estipulou. E da mesma maneira, se o marido crê no Senhor e a esposa é incrédula, ele também não pode ter essa atitude com a sua esposa. E infelizmente a gente vê muitos casamentos hoje em dia, né, sendo derrotados por Satanás. E aqui, né, a gente vê, através da transcrição, de desfrutar da palavra, a gente vê que a gente, antes de tomar qualquer atitude, nós devemos orar,
devemos ter comunhão com o Senhor, devemos ter comunhão com a igreja antes de tomar qualquer decisão, porque o Senhor, Ele ama todas as famílias, Ele quer usar as famílias na sua obra. Então o Senhor não se agrada quando um casamento termina. E para finalizar, o Senhor deixa bem claro para nós, né, que é melhor temermos desagradar ao Senhor do que desagradar a homens. Isso é um viver debaixo do temor do Senhor, que é onde entra o tema também de hoje, que cada um vai prestar pelos seus atos. Então, se o seu cônjuge propõe que você viva em pecado, por ele não crer no Senhor, nós devemos orar por ele, orar por essa situação e pedir uma direção para o Senhor, porque o mais difícil, né, é a gente querer desagradar qualquer pessoa. E aqui diz claramente, né, que é mais fácil a gente desagradar uma pessoa do que a gente desagradar o Senhor. Então, o que a gente não pode fazer na nossa vida é desagradar o Senhor. Então, por isso que a gente precisa pedir uma luz para o Senhor, orar por todas as situações que a gente vive no nosso casamento, para que a gente possa tomar decisões corretas debaixo da vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia. Jesus é o Senhor.